Olá, meus amigos aí do canal Leituras Obrigatórias. Aqui quem fala é professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Estou convidando vocês para curtir ali o meu canal Redação Sem Medo, tá? Principalmente nesse momento aí, nessa reta final. Curtam Redação Sem Medo e saibam sobre as dicas, sobre temas, sobre estrutura, sobre gramática e assim sucessivamente. Tudo aquilo sobre redação. Abraço a todos, curtam o meu canal. Bom, vamos a um conto muito legal aqui chamado A Estrutura da Bolha de Sabão. Este conto aqui tem como tema principal a questão envolvendo ciúme e no final a questão envolvendo morte. A narrativa ela é em primeira pessoa e quem é que narra é uma mulher. E é uma mulher que começa a se lembrar do seu ex. E esse ex dela era um físico que estudava o quê? Olha o título, A Estrutura da Bolha de Sabão. Reparem, era o que ele estudava. A estrutura, quer dizer, a estrutura. Ele repetia e abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo da bolha. E eu, diz a narradora, ficava olhando o seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa. Ela não é nem sólida, nem líquida, nem realidade, nem sonho. E aí, para a narradora, quando o amor dela, né, que era esse físico aí, falava da estrutura da bolha de sabão, a narradora automaticamente se lembrava do quê? Do lado dela menina, do lado dela inocente. Ela lembrava que ela pegava canudo e começava a mergulhar, né, enfim, em água com sabão e fazendo as bolhas de sabão e tentando, né, enfim, fazer a bolha mais perfeita ali. Mas e a estrutura? A estrutura, ele insistia. O que aconteceu? Eles ficaram um tempo juntos, né? Ou seja, a narradora e esse físico que estuda a estrutura da bolha de sabão. Só o que acabou acontecendo? Amor de transparências e membranas, condenado à ruptura. Ou seja, um amor que nós vemos que vai acabar e que acaba mesmo. Só que o que vai acontecer? Um dia, num bar, a narradora encontra esse ex dela, o físico que estuda a estrutura da bolha de sabão. Só que esse ex dela não está sozinho, ele está agora com uma outra mulher. E aí o que vai acontecer? Eles estão ali, né, num bar e, claro, eles vão se olhar, vão começar a conversar, mas o ex dela não quer dizer para a mulher que ali está a ex dele, né? Então ele meio que vai dissimular um pouco, né? Foi simplesmente isso, pensei quando ele tomou a mulher pelo braço e perguntou: Vocês já se conheciam? Ele sabia muito bem que nunca tínhamos nos visto, mas gostava dessas frases acolchoando situações pessoas. Estávamos num bar e seus olhos de egípcia se retraíam apertados. Reparem que a mulher desconfia que, né, enfim, dessa amizade digamos, né, do companheiro dela, desse físico aí, com a ex, que é a narradora. E aí ela começa a ter o quê? Uma pose de olhos de egípcia retraídos, ou seja, ela começa a ter um ciúme gigantesco, certo? Então a mulher atual, hoje, né, digamos assim, do físico que estuda a estrutura da bolha de sabão é muito ciumenta. E aí a narradora, obviamente, olha para ela e tenta meio que se comparar com ela, né? Acha essa mulher artificial totalmente. Olha o que ela vai dizer, artificiosamente sensual, à toa. Mas como é que um homem como ele, um físico que estudava a estrutura das bolhas, podia amar uma mulher assim? E aí a mulher, né, a narradora, que é ex do físico, né, ela meio que rebaixa a atual mulher do físico, ela se sente superior a ela, e aí a narradora não entende como o ex acabou ficando com essa mulher aí, né? Porque os dois são muito diferentes, né? Para ela seriam seres incompatíveis. Bom, nesse bar convidaram-me e sentei, os joelhos de ambos encostados nos meus, a mesa pequena enfeixando copos e hálitos. Bom, o que acontece aqui? Essa mulher ela começa a sondar muitas perguntas. Ela quer saber quem é essa mulher, se é uma ex, se não é uma ex, né? Mas ela queria fazer perguntas. Oh, uma antiga amizade? Sim, uma antiga amizade. Ah, fomos colegas? Não, nos conhecemos numa praia. Onde? Por aí, numa praia. Ah, aos poucos o ciúme foi tomando forma e transbordando
espesso. Ou seja, o tema aqui é o ciúme dessa mulher atual, do físico que estuda a estrutura da bolha de sabão, porque está à frente com a ex dele e fica sondando e tudo mais, e aí fica com esse ciúme doentio, digamos assim, certo? E aí a mulher do físico, né, fica fazendo perguntas, vai sondando, né? Aos poucos o ciúme foi tomando forma. Ó, cuidem, coloquem palavra principal aí, ciúme, tá? Foi tomando forma e transbordando espesso como um licor azul-verde do tom da pintura dos seus olhos. E aí, claro, digamos assim, com tanta ansiedade dessa mulher, esse ciúme veio a dor de cabeça. E ela diz, estou com tanta dor de cabeça, repetiu não sei quantas vezes. Uma dor fulgurante, reparem que eu grifei em negrito ali, uma dor fulgurante que começava na nuca dela e se irradiava até a testa na altura das sobrancelhas. Empurrou o copo de uísque, não quis mais. Fulgurante, essa dor fulgurante aí, né? Bom, e aí o físico, ele sente esse clima um tanto pesado, digamos assim, né? Daí ele chama o garçom, pede a conta, terminam a conversa, se despedem ali, né? E aí fica aquela ideia assim, noutra ocasião a gente poderia se ver de acordo. Aquela coisa assim, só para dizer, né? Sim, noutra ocasião, é lógico. Mas na rua, ele, o físico, pensou em me beijar, beijar a narradora, a ex dele, né? De leve, como sempre, mas ficou desamparado e eu o tranquilizei. Está bem, querido, está tudo bem, eu já entendi tudo, certo? Então aí a narradora, né? Ela é muito observadora, ela vê então que a mulher atual do físico, do ex dela, é muito ciumenta. E aí a narradora vê os dois dobrarem a esquina e começa tipo a pensar no que eles estão conversando ali. E aí a narradora olha para uma vitrine, né? Me vi pálida no vidro. Mas como era possível? Né? Como era possível uma mulher que não combina com ele, uma mulher à toa, como ela diz ali, né? Enfim, meio fútil e tudo mais. E ela diz: choro em casa, resolvi. E aí ela chega em casa telefonei a um amigo, fomos jantar e ele concluiu que o meu cientista estava felicíssimo. Ou seja, né, que o físico aí está feliz agora com a nova mulher. E que causa, digamos, essa tristeza na ex, que se denota que ela gosta dele ainda, né? E aí no outro dia, o físico liga para a ex, para a narradora, né, para explicar, digamos, né? Lá do outro lado da linha, senti ele rir como uma bolha de sabão seria capaz de rir. Ok. A única coisa inquietante era aquele ciúme da atual mulher. E aí a narradora, ela pressente que a mulher do físico pode estar ali ouvindo a conversa na extensão do telefone. E ela começa a mudar de assunto. Então ela desligou. E aí o que aconteceu? Surge um segundo encontro. O primeiro foi num bar. O segundo encontro foi numa exposição de pintura. No começo, aquela cordialidade, aquela coisa meio falsa, né, da atual mulher. A boca pródiga, ela me puxou para ver um quadro que tinha gostado muito. Não ficamos distantes dela nem 5 minutos. Ou seja, o que acontece? O ciúme é muito forte, então ela não deixa a ex ficar com o físico nem 5 minutos sozinhos ali, certo? Então esse ciúme. E aí o que acaba dizendo, né? Nesse novo encontro entre eles, agora numa exposição de pintura, não é mais num bar, a mulher novamente sente ciúmes. Despedi-me correndo antes que acontecesse a dor fulgurante da atual mulher do físico, certo? Ó, de novo a dor fulgurante, esse ciúme. E aí o que diz ironicamente a narradora? Isso aí vai virar sinusite, pensei. A sinusite do ciúme. Bom nome para um quadro ou para um ensaio. Bom, aí num outro momento a narradora está conversando com um amigo dela e tudo mais, né? E aí esse amigo revela. Ó, o físico aquele, enfim, né? O teu amigo, ele tá doente, sabia? Aquele cara que estuda bolhas não é o seu amigo? E aí a gente fica sabendo então dessa doença aí. E a narradora, a ex do físico, né? Ela se faz meio de louca, assim, de desentendida. E ela pergunta, tá, mas quem é que tá doente aí?
Sabia perfeitamente que se tratava dele, do físico, mas precisei perguntar de novo. É preciso perguntar uma, duas vezes para ouvir a mesma resposta. Que aquele cara, aquele que estuda essa frescura da bolha, não era meu amigo? Pois estava muito doente. Quem contou foi a própria mulher, bonita sem dúvida, mas um tanto grosseira. Bom, reparem que a gente fica sabendo agora mais coisas sobre a mulher do físico atual, né? Ela já é ciumenta e também um pouco grosseira. E aí a narradora pergunta a esse amigo, né? Tá, e o que que esse físico aí, enfim, né? O meu amigo tem, que doença é, né? Ele acaba respondendo. Não sabia os detalhes e nem se interessava em saber. Afinal, a única coisa gozada era um cara estudar a estrutura da bolha. Mas que ideia! Bom, e o que acontece, né? Diz assim, ó. Me diga uma coisa, diz o homem, né, o amigo. Vocês não viveram juntos? Lembrou-se o homem de perguntar. E aí a narradora responde, né? Mais ou menos e tudo mais, né? Tinha pensado em pedir notícias por telefone para ele, para ver como é que ele tá, né? O físico e tudo mais, o ex, como é que ele tá. Mas a extensão me travou. Vá que eu ligue para ele, para o meu ex, e aí no telefone, na extensão, tá exatamente, né, a mulher e o ciúme doentio dela, digamos assim, né? Então, a narradora ela fica preocupada com a saúde do ex. Ela gosta do ex, ela quer ligar, mas ela pensa que na extensão do telefone pode estar, na extensão do telefone, né, pode estar a mulher dele, a ciumenta aquela. Então o que que pensa a narradora? Eu vou até a casa dele, vou lá e ponto final, certo? E a mulher do físico tá lá na casa do físico. E a narradora sabe que não vai demorar muito para ela ter o ataque novamente de ciúme, né? E agora ela, a mulher do físico, abria a porta e o sorriso. Contente de me ver, será? A mim? E ela elogiou minha bolsa, elogiou meu penteado despenteado. E não havia nenhum sinal de sinusite, ou seja, a sinusite aqui é a metáfora do ciúme, né? Mas espera que daqui a pouco vai começar o ciúme dela, aquela dor fulgurante, né? Ela não pode me ver e começa essa dor aí. O que ela vai dizer? A mulher do físico diz, foi mesmo um grande susto, ela disse, mas passou. Ele agora está ótimo, ou quase ótimo. Bom, e aí a narradora, né, entra na casa do físico. Reparem que ela teve um caso com ele, e ela conhece, obviamente, a casa. E ela vê que a casa não tinha mudado muito, tem menos livros agora, tem muito mais cheiro de perfume, parece que tem muito mais imposição feminina dentro da casa agora, né? E aí a narradora olha para a mulher do físico e sempre pensando, daqui a pouco ela vai explodir, daqui a pouco vai começar o ciúme. Examinei-a enquanto me mostrava um tapete que tecera nos dias em que ele ficou no hospital. Só que o que pensa a narradora? Tá, mas e cadê a dor? Cadê o ciúme? Cadê a fulgurante? Só que os olhos dela, da mulher, continuavam bem abertos, a boca descontraída. Ainda não tinha chegado ainda, né, a dor, o ciúme. E aí o que vai acontecer é que eles vão até o quarto, as duas vão até o quarto onde está o físico. E aí a mulher do físico diz, você poderia ter se levantado, hein, meu amor, mas anda muito mimado, disse ela quando entramos no quarto. Bom, reparem, né? E agora nós temos uma situação em que estamos no quarto dele, com a ex, e o que acontece? Ela, a mulher que sempre teve os ataques de ciúme, a dor fulgurante, ela tá normal, tá risonha, não tá sentindo nada, né? Inclusive ela começa a contar uma história de um ladrão que entrou pelo porão da casa do lado, e aí, enquanto isso, o físico tá ali de cama, né, meio recostado, as mãos branquíssimas descansando entrelaçadas na altura do peito. E aqui ele tem uma doença que não diz qual é a doença, lembra um pouco até aquele conto Herbarium, né, do biólogo, aquele ali que tem também uma doença. Ele mostrou interesse pelo caso do ladrão, que a mulher estava contando, mas estava distante do ladrão, estava distante de mim, estava distante dela. De quando em quando ele me olhava interrogativo, sugerindo lembranças, mas eu sabia que era por delicadeza, porque ele sempre foi delicadíssimo. E aí a narradora sente que ele está muito mais magro. 2 vezes empalideceu, ficou quase lívido. Então a questão da doença dele aqui, né? Ele está mal mesmo.
Comecei a sentir falta de alguma coisa. E agora uma cena importante. Comecei a sentir falta de alguma coisa. Será que era do cigarro? Mas vamos pensar. O que está faltando aqui que sempre havia e não há agora? O ciúme por parte da mulher. E por que não há esse ciúme? Esperem o final do conto agora, né? Bom, então a narradora pergunta, mas será que é do cigarro mesmo que ela está sentindo falta? Então ela puxa um cigarro, ela acende o cigarro, mas ela ainda tem a sensação de que está faltando alguma coisa. E aí vem a mulher para dar o remédio, né, para o físico. Na hora da pílula lilás, ela foi buscar o copo d'água, então ele, o físico, me olhou lá do seu mundo de estruturas, de bolhas. Por um momento relaxei completamente. Não sei onde está, mas sei que não está. Ou seja, o que ela está dizendo, eu não sei onde é que está o ciúme agora, onde é que está, mas sei que não está tendo ciúme. Pô, a mulher foi lá buscar copo d'água, deixou os dois sozinhos ali, a ex, e exatamente, né, o físico, no quarto, sozinhos. E reparem, ela não tem nenhum ciúme. O que está acontecendo, né? E aí a mulher volta, pede para engolir o remédio, né? E aí a mulher olha para a narradora e vai pedir algo. O que é que ela vai pedir? Ela diz assim para ex do físico, né? Para a narradora. Eu preciso ir aqui na casa da mamãezinha e minha empregada está fora. Você não se importa em ficar mais um pouco? Eu não demoro muito, a casa é ao lado. Reparem, ela está dizendo o seguinte a partir de agora, né? Eu vou sair, não tem empregada, tu vai ficar sozinha com o teu ex na cama. Reparem, né? E aí ela ainda diz, olha, e se tu precisar, tem uísque, tem gelo, fica à vontade. E aí o que está faltando realmente, o que a narradora está sentindo que está faltando é o ciúme da mulher. Mas por que ela está com a falta de ciúme a partir de agora, né? E aí vai terminar assim, ó, o telefone tocando, tá tocando na casa. E aí a mulher do físico diz assim, né, para a narradora, será que eu podia atendê-lo, né? Saiu e fechou ainda a porta do quarto, fechou-nos, como se os dois estivessem dentro dessa estrutura da bolha de sabão a partir de agora, né? Ou seja, a mulher do físico deixa a narradora a sós com o ex. Para que isso? Para que a narradora descubra o porquê do fim dos seus ciúmes. Por que ela não está tendo ciúme ali, né? E aí a narradora diz, então, descobriu que estava faltando o Deus. Agora eu sabia que ele ia morrer. Ou seja, antes ela pensou que estava faltando cigarro, mas não era. O que estava faltando era o ciúme da mulher do físico, aquela dor fulgurante que antes batia em qualquer momento quando via a ex, que agora não existe mais. E por que não existe mais? Porque o homem está doente e está prestes a morrer. E aí a gente também pode usar essa questão toda da estrutura da bolha, né? Parece que agora os dois estão dentro dessa estrutura da bolha, só que a bolha não dura, a bolha estoura, explode, sei eu como ali, né, a bolha de sabão. Ou seja, é um final meio terrível aqui, né, da estrutura da bolha de sabão, mas é um conto muito legal que trabalha ciúme e morte. E é a questão da ex, né, enfim aí.